Pessoal, a todos que não me assistem, eu até no futuro, quem sabe, eu seja conhecido pelo cara que manteve um canal ativo por sei lá quanto tempo, sem visualizações. Tem 3 horas que eu fiz uma postagem, fiz o vídeo e fiz uma postagem aí. Eu estou deitado aqui, já estou na cama. E eu acho que eu achei a câmera do celular. Eu acho que a câmera está aqui. Eu acho que é para cá que eu tenho que olhar. Então assim, ó, hoje é segunda-feira, 8 de setembro. Agora é 20h30. Eu já quero dormir porque amanhã eu quero, render mais e tal, porque hoje aqui choveu o dia inteiro e não consegui nem trabalhar. Só fiz a primeiro horário da manhã aquela investigação em relação ao vídeo anterior. Então, se tu quiser saber mais ou menos, se por acaso tu caiu aqui, volta ali no vídeo anterior que tu vai ter uma ideia do que aconteceu numa investigação aí que eu trabalhei hoje desde as 6 horas da manhã. E eu vou continuar eu vou continuar nesse próprio assunto, falando assim, que depois do desenrolar era uma história de traição, não era uma história de traição, era uma história de abandono, mas de um cara que já traía a mulher, já fazia a mulher de gato e sapato, um cara sem consideração, um cara ignorante, sem consideração nenhuma pela mulher e tal. Era essa a história. E no fim ela conseguiu, a gente encontrou o cara, ela entrou lá, disse que ia conversar com o cara e tal, e me dispensou até. Disse, não, tu pode ir embora e tal, que depois a gente se fala. Eu interpretei que ela voltava de Uber e tal, e eu podia ir embora. Só que eu estou nessa investigação com ela desde sexta-feira. Eu saí com ela sexta, eu saí com ela ontem, domingo, eu saí com ela hoje. E o detetive que começou essa investigação abandonou ela. O cara só levou uma grana federal e ele cobrou bem, pegou muito dinheiro dela e simplesmente não fez nada, mas nada, não, abandonou. E nesse abandono da investigação, ele abandonou ela, tipo assim, ele queimou ela, disse que ela era uma mulher sem noção e tal, uma coisa que ele nem poderia fazer, e fez. Ela super chateada e tal. E no fim, eu dei um apoio para ela, mais do que investigativo, eu dei um apoio para ela emocional. Ela só queria falar da história do cara, e que o cara tinha abandonado ela, e como que o cara tinha abandonado ela, e contando do relacionamento dela. E tipo assim, por exemplo, um dia a gente viajou daqui até Jaraguá do Sul, 1h30, a investigação se direcionou para essa cidade e tal, até era uma cidade aqui de Santa Catarina que eu não conhecia, e eu tô com a luz nos olhos aqui, eu tô com outro celular. Eu peguei outro celular aqui e estou me iluminando, porque eu estou no escuro aqui. Eu estou com o quarto com a luz toda apagada, então estou tocando a luz do outro celular direto nos meus olhos aqui para aparecer a imagem. E daí a gente foi para Jaraguá do Sul e tal, e por exemplo assim, sabe o que é tu ir 1h30 com uma mulher do teu lado, falando, e falando a mesma história. Não, porque ele não podia ter me abandonado depois de 5 anos, que falta de consideração, e sumir e só me mandar uma mensagem no outro dia. Só que isso, tu imagina essa frase sendo repetida 15.000 vezes durante 1h30. Isso foi na sexta-feira. No domingo agora também foi outra pressão, e ela falando sem parar. E eu tendo que interpretar as falas dela e dar aquele lado psicológico de dizer que realmente a coisa é assim, que são pessoas sem consideração, e que no fim, claro que nesse momento ela não conseguiria,
mas era para deixar de lado esse cara, que o cara não valia nada, ou seja, era uma investigação perdida. Mas lá no fundo eu sabendo que a mulher queria o cara, um cara que era lixo, mas ela queria, ela quer o cara. Mas por tudo isso, né, por todo o apoio que eu dei para ela, e eu sentia que ela ficava confortada com as coisas que eu falava, e eu que tenho uma vida cheia de tragédias, eu usava essas minhas próprias tragédias para ilustrar. Olha, eu já passei por isso, eu já passei por aquilo, já aconteceu isso. É aquele conforto que tu dá para a pessoa dizendo, ó, nós somos da mesma turma e eu tô aí lutando, batalhando e tal, aquela história toda, né? Eu fiz o que até o detetive ele faz muito esse lado psicológico, ele, né, ele acaba, tem que ser. Esse detetive que me passa alguns trabalhos, ele não tem nada, é um cara ignorante, um cara seco, um cara só quer o dinheiro e deu, acabou. Quem pediu a investigação que se dane, ele é assim. Eu não, eu faço o lado todo, além da investigação, eu faço esse lado que é normal em qualquer profissão, tu tem que dar o conforto, tu tem que dar mais do que a pessoa está te pedindo. E foi assim que eu fui fazendo as coisas. E então quando ela me dispensou hoje de manhã e tal, ela disse, não, depois mais tarde eu falo contigo e tal. E eu até tinha que passar os valores para ela, mandar o Pix, a chave para ela me pagar e tal, aquela história toda. Nem estava sendo pago nesse momento, ela vai me pagar daqui a 2, 3 dias e tal. Então assim, em tudo eu colaborei da maneira melhor possível, né, para ela. E fui uma pessoa 1000% presente em todos os momentos, né? Ou seja, ela tinha até por obrigação de me dizer o que aconteceu, né? Ela só falava da tal conversa que ela tinha que ter com o cara e queria uma explicação e por que o cara fez isso e tal. Até por um assim, um sentimento de compartilhamento, mas assim, olha, eu cheguei lá, aconteceu isso, o cara me falou isso e eu falei isso. Era essa história que ela deveria me contar. E não. Ela demorou algumas horas para mandou em áudio e tal. E o que? Ela mandou um áudio de 2 minutos quebrados ali, sendo que, tá, eu falei com ele, foi isso, né, e ele me disse, depois ele disse que vai lá pegar as roupas deles e tal. A metade do áudio foi isso, e a outra metade foi só me agradecendo. Muito obrigado, tu foi muito prestativo, tu colaborou muito comigo, tu me ajudou muito, eu não vou esquecer, tu é meu amigo, muito obrigado. Ou seja, não é o que ela deveria me falar. Ela deveria ter comentado comigo exatamente tudo aquilo que ela me encheu a cabeça por 3 dias interminavelmente, sabe? Ela deveria compartilhar comigo, o cara falou isso, falou aquilo e tal. Mas por quê? Eu já senti que ela meio que me dispensando, porque ela vai voltar pro cara. O cara, é só o cara dizer, tô indo aí, eu vou te comer, e ela vai. E acabou, não tem outra história. Porque o cara vivia aprontando para ela, o cara vivia traindo ela, o cara vivia fazendo, sabe, todo tipo de merda. O cara fazia e ela aceitava. E vai ser justamente, exatamente isso que o cara vai continuar fazendo. E o cara é um aproveitador, até financeiro e tudo, de moradia, de o que tu puder imaginar, o cara se aproveita e vai continuar. E ela é uma mulher de 40 anos e o cara é um cara da minha idade. Eu tô com 61, o cara tem 64. O cara é um aproveitador e ela já tem o histórico do cara, que o cara faz isso com todas as mulheres. Ele chega, encanta, se aproveita, usufrui do que pode, do que não pode e vaza. Então, tipo assim, isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. O que uma mulher dessas pode esperar com um cara desse? E por que repete? Por que fica nisso? Que tamanho é a carência de uma pessoa dessa? Porque isso é uma carência, e além de ser uma baita de uma estupidez, é uma carência, uma pessoa que tenta se confortar com uma coisa que só vai atrasar mais e prejudicar a vida dela, né? Então, assim, só que eu ando muito pelo lugar que ela mora, né? O comércio que tem em volta, eu estou sempre por ali e tal. Antes eu não a conhecia, agora eu a conheço.
eu vou cruzar com ela e o cara. Eu tenho certeza que eu vou cruzar com ela abraçada com o cara e é capaz de ela nem olhar para mim de vergonha, né? Pô, né, o cara tá aí do meu lado e o detetive tá aí vendo que eu entorrei a cabeça dele e eu voltei para esse lixo desse cara. Então assim, ó, para finalizar o vídeo, se alguém escutar esse vídeo, me diga o que tu acha de toda essa história. Eu falei bobagem, eu falei o que realmente é para ser falado, ou a mente humana, e principalmente nesse lado de sentimento, de gostar, de se entregar, é capaz de fazer toda essa merda aí que essa mulher está fazendo. O vídeo era esse. Ninguém vai assistir mesmo. Fui. Tchau.